Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio de 2012. Já estamos lendo a Bíblia juntos há 81 dias e hoje vamos ler os capítulos 12 e 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Continuando a sequência das perguntas que Paulo vinha respondendo à igreja de Corinto, nestes dois capítulos Paulo vai tratar, e também no capítulo 14, a respeito dos dons espirituais. É isso que lemos no capítulo 12, verso 1. E Paulo vai tratar deste assunto a partir das notícias que ele já tem da igreja de Corinto, de que há partidos políticos lá, de que há gente se ensoberbecendo, de que há um se achando mais sábio do que outro, de que quando os irmãos se concentram nessas questões de partidarismo, de sabedoria, de vanglória pessoal, eles acabam esquecendo de se policiar quanto à disciplina na igreja, quanto à santidade da igreja, e acabaram tolerando o pecado de imoralidade sexual ali. De que há falta de respeito pela consciência mais fraca dos irmãos, então há quem coma carne, não se preocupando se isso coloca escândalo no irmão ou não. De que, em nome de um suposto exercício de liberdade cristã, muitas mulheres estão querendo adorar sem o uso do véu, não demonstrando o necessário respeito à autoridade masculina. De que, por falta de consideração para com os irmãos mais pobres, muitos dos ricos estão comendo a ceia sem esperar por eles. E em todas essas coisas está evidente que aquelas pessoas estão muito mais interessadas em usar da igreja como um veículo de promoção pessoal do que em ter consciência do corpo, de que são todos membros de Cristo e que devem servir e amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. É por isso que Paulo enfatizou tanto no capítulo 11 que quem come a ceia e bebe sem ter a consciência do corpo, que é a igreja, está comendo e bebendo juízo para si. Quando Paulo fala dos dons, no capítulo 12, ele vai procurar construir um grande argumento para instruir a igreja a usar os dons visando um fim proveitoso, visando a edificação do irmão. Então Paulo diz no verso 5 que o Deus que deu os diversos dons é o mesmo, ou seja, todo mundo na igreja serve ao mesmo Deus. Que é Deus quem opera tudo em todos, ele diz no verso 6. Isso significa que ninguém chegou a ter algum dom porque fosse melhor do que o outro, mas a fonte do poder que em todos opera é a mesma e essa fonte é Deus. E Deus fez isso, diz o verso 7, visando a um fim proveitoso. O que é que Paulo está trabalhando aqui então? Ninguém se achando melhor do que outro, porque se você tem algum dom, foi Deus que te deu. Ninguém aqui se achando melhor do que outro ou superior a outro, porque todos aqui somos servos e servos do mesmo Deus. E mais, ninguém achando que porque recebeu um dom deve se destacar dos demais ou se sobressair aos demais, porque no final das contas, se você recebeu esse dom foi dado a você visando um fim proveitoso. Deus fez isso não porque você fosse melhor do que os demais, diz o verso 11, mas Deus distribuiu isso como lhe apraz. Deus deu da maneira soberana, de maneira soberana para você, mas para você servir. E se foi assim, se você ganhou dessa maneira, você não deve se envaidecer. Se você se lembrar da discussão lá dos capítulos iniciais de Corinto, da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo está dizendo assim, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou mais sábio, meu líder é mais instruído, mas todo o evangelho que nós pregamos a vocês foi Deus quem nos deu. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado, mas Deus nos revelou pelo Espírito, ou seja, a gente não descobriu isso sozinho. Se foi Deus quem nos deu a mensagem do Evangelho, se foi Deus quem nos deu essa sabedoria do céu, por que achar que esse líder é mais sábio do que aquele, se na verdade foi Deus quem deu tudo? O argumento aqui é o mesmo. Se foi Deus quem deu os dons para todos, por que o camarada que tem tal dom vai se achar melhor do que o camarada que tem outro tipo de dom? Não é assim. E Paulo, então, vai costurar novamente a questão da unidade da igreja. E vai dizer, todos nós somos um, servimos ao mesmo Senhor e fomos batizados no mesmo Espírito, diz o verso 13. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse é um grande versículo para nós, que entendemos que não há necessidade alguma de alguém dizer que só pode afirmar que foi batizado pelo Espírito Santo se falar em outras línguas. Há muitos irmãos nossos que ensinam isso como verdade bíblica, mas Paulo não está ensinando isso aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Veja comigo, no final do capítulo ele faz diversas perguntas retóricas aos irmãos. Pergunta retórica é aquela que você faz, mas a pessoa só pensa na resposta, ela não dá a resposta para você.
Verso 29 ele diz assim: porventura são todos apóstolos? A resposta clara é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos operam milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? A resposta óbvia é não. Paulo está reconhecendo no final do capítulo 12 que nem todo mundo na igreja de Corinto falava em outra língua. Mas aqui no capítulo 12, verso 13, ele está afirmando, no mesmo contexto, do mesmo capítulo, da mesma carta, que todos nós fomos batizados num só Espírito. Ou seja, ser batizado no Espírito Santo, conforme interpretamos a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, não é falar em outra língua. Ser batizado no Espírito Santo é ser regenerado por Jesus, é ser um escolhido de Deus em quem o Espírito Santo trabalhou a vida de tal forma que você creu salvadoramente. Isso é ser batizado pelo Espírito Santo, que agora mora no nosso coração. Tenhamos nós ou não o dom de falar em outras línguas, nós somos sim batizados no Espírito Santo. E o grande problema desse tipo de convicção é que essa convicção trabalha em favor do problema que Paulo queria combater, que é o problema da divisão. Na igreja tem dois tipos de crente: o que é batizado no Espírito Santo, que fala em outra língua, que é o crente classe A, e o crente que não é batizado no Espírito Santo, que não fala em outra língua, que é o crente classe B. Pois isso acaba gerando exatamente o problema que Paulo está combatendo aqui. O dom foi dado para um fim proveitoso, Deus dá conforme lhe apraz, e é para você tomar cuidado, porque esse dom não deve ser motivo de soberba. Aliás, Paulo, a partir do versículo 15, vai tratar exatamente disso. Se o pé disser que porque é pé e não mão não é do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Os membros do nosso corpo que nos parecem menos dignos são aqueles que a gente trata com mais honra. Está, obviamente, aqui se referindo às nossas partes genitais, que nós as escondemos melhor do que as outras. E então o apóstolo Paulo está dizendo que todo mundo faz parte do corpo, tenha que dom tiver. E então ele vai dizer assim no verso 24: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Ou seja, do mesmo jeito que nós estamos preocupados em manter todas as partes do nosso corpo ligadas, Deus também está preocupado em manter todas as partes da igreja ligadas. Os dons não foram dados para que haja divisão. Verso 25, parte final. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Os dons foram dados por Deus para unir a igreja, visando um fim proveitoso. Paulo fala sobre isso, dizendo então, se não é todo mundo que é apóstolo, se não é todo mundo que tem dom de curar, se não é todo mundo que tem dom de línguas, então procurem, verso 31 do capítulo 12, com zelo os melhores dons. Paulo vai falar um pouco sobre os melhores dons lá no capítulo 14, mostrando que o dom que edifica a igreja é superior ao dom que não edifica a igreja. E ele inclusive vai colocar o dom de línguas num patamar inferior ao dom de edificar o outro, ao que é o dom de profecia. O que é maravilhoso para nós também. Muita gente exalta tanto o dom de línguas e Paulo diz que ele é um dom inferior, se ele não edifica a igreja. Mas o caminho supremo é o caminho do amor. Esse é o caminho excelente. Como é que o meu dom vai edificar a igreja, seja ele qual for, se eu tiver amor? E então no capítulo 13, que é muitíssimo conhecido, Paulo trata disso. E diz que o amor é benigno, quer o bem do outro. Que eu gostaria muito que você tivesse um dom para exercer e que você, de fato, pudesse servir e ser útil e ser amado e apreciado pelos seus irmãos. Ele não vai arder em ciúme. Acho que ele está se destacando mais do que eu. Ele não vai se ufanar, quer dizer, ele não vai querer fazer os holofotes virarem para si. Ele não vai se ensoberbecer, quer dizer, ele não vai se convencer de que é melhor do que os outros. Ele não vai buscar os seus interesses, ele não vai se ressentir do mal. Isso significa que esse capítulo 13 está falando do amor exercido na igreja, de uns para com os outros, uns procurando servir os outros. Esse é um dos capítulos mais lidos em dia de casamento que eu já vi. Mas esse contexto deste capítulo não é sobre amor conjugal, e sim sobre amor na igreja, de gente que vai receber de Deus um dom, e todo mundo vai recebê-lo, para colocar em serviço e abençoar a vida do irmão, e não para procurar se destacar ou se sobressair. Este argumento de Paulo vai inclusive terminar a partir do verso 8, dizendo que o amor nunca vai acabar. Por toda a eternidade nós nos amaremos. No entanto, os dons que foram dados à igreja foram dados com prazo de validade. E aqui há uma grande discussão a respeito de quando é que os dons vão acabar.
Alguns irmãos entendem que quando o cânon do Novo Testamento, quando o conjunto de livros fosse encerrado, os dons de revelação, como é o caso do dom de línguas, cessariam por completo. E é assim que eles interpretam o versículo 10. Outros irmãos entendem que esse texto se refere à volta do Senhor Jesus Cristo, e é assim que eu também compreendo esta passagem. No entanto, o grande receio da interpretação desta passagem é a discussão. Afinal de contas, esse negócio de falar em línguas ainda existe ou já acabou? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no dia de amanhã, quando estudaremos o capítulo 14 e vamos enviar a vocês um material produzido pela Igreja Presbiteriana do Brasil sobre esse assunto. Por ora, nós gostaríamos de destacar a você que, ainda que não tenhamos tempo hábil para esgotar todo o assunto relativo a línguas e relativo às diversas controvérsias que estão ligadas a esse assunto, a mensagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos seus capítulos 12 e 13, é clara. Vamos levar em conta os nossos irmãos. Vamos entender que a igreja é um corpo. Vamos trabalhar por amor uns aos outros. E isso Paulo começa dizendo lá no capítulo 1. Ninguém fazendo partidinho, rixinha, briguinha boba dentro da igreja. Ninguém procurando achar que é mais sábio, conhece mais do que o outro, porque a sabedoria vem de Deus. Cuidado para não prestar atenção nesse tipo de coisa e acabar tolerando outras que não deviam viver na igreja, como é o caso do pecado e da imoralidade. Vivam de maneira que o comportamento no casamento, na ética sexual de vocês, dê um bom testemunho. Não se aventurem a exercer o direito de comer carne sacrificada a ídolo, se isso vai fazer o seu irmão mais fraco tropeçar. Renunciem aos seus direitos, como Paulo fez, renunciando ao direito de receber sustento financeiro como apóstolo, se isso vai promover o bem do Evangelho. Tome cuidado, porque se você se concentrar em coisas que não são essenciais e são pecaminosas, como fizeram os israelitas que saíram do Egito, vocês podem ficar no meio do caminho como ficaram aqueles lá no deserto. Então prestem bem atenção, mantenham a ordem, mantenham a submissão dentro da igreja. Mulheres, usem véu, mantenham o respeito pelos irmãos na celebração da Santa Ceia, esperem uns pelos outros. E no exercício dos dons espirituais, entendam, todos os dons são dados por Deus, são todos importantes, cada irmão tem o seu lugar no corpo de Cristo. Parem com esse negócio de que o meu dom é melhor que o seu, de que eu sou superior a você, mas vivam no caminho do amor, que valoriza o outro, que não se enciuma do outro, que deseja o bem do outro, que não procura os seus próprios interesses. Afinal de contas, o amor vai durar para sempre, os dons em algum momento vão acabar. Essa mensagem é claramente compreensível e eu e você precisamos procurar colocá-la em prática na nossa vida. Nós faremos isso se colocarmos os nossos dons a serviço de Deus na igreja a qualquer momento. E não aquela coisa do eu sei tocar, mas só toco no conjunto que canta as músicas que eu gosto. Eu sei cuidar de criança, mas eu só vou no berçário no dia que meu filho estiver lá. Eu sei dar aula, mas eu só quero dar aula para aquele grupinho que entende melhor o que eu estou dizendo. Qualquer atitude desse tipo na igreja é um uso seletivo, arbitrário e um uso do seu dom que não está servindo para unir pessoas, mas para dividir. Não foi para isso que Deus deu o dom a mim ou a você. Vamos pensar nisso e trabalhar para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivenciar a mensagem destes capítulos de Coríntios, colocando nossos dons ao Teu serviço para a Tua glória e para o bem dos nossos irmãos na igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.